A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e nós estamos em mais um vídeo para o canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Hoje nós temos aqui um material muito legal, muito bom aí, dentro daqui da perspectiva, né, do nosso canal, e eu louvo a Deus pela sua vida. Peço encarecidamente que você se inscreva neste canal aqui, compartilha, comenta, curte, ative o sininho das notificações, coloque em todas, para você não ir perdendo nenhum dos nossos vídeos aqui também no canal, ok? Eu estou aqui com uma das matérias mais importantes da teologia, uma das matérias mais importantes e uma das que eu mais gosto também de tanto estudar quanto aplicar também para os alunos aí, tá ok? Apesar de ser um aulão, a ideia aqui neste momento é não tomar mais do que 40 minutos para nós trabalharmos aqui bastante sinteticamente, tá ok? Então nós vamos trabalhar sinteticamente o assunto da hermenêutica bíblica ou a hermenêutica sagrada, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, a explicação do triângulo hermenêutico, que no meio deste vídeo nós estaremos explicando o que seria este triângulo hermenêutico, uma vez que nós estamos dentro de uma matéria chamada de hermenêutica sagrada. Eu preciso saber então o que seria este triângulo hermenêutico, né? Então fica aí até o final deste vídeo que você vai estar aprendendo um pouquinho mais acerca da hermenêutica e com ênfase aí na Bíblia Sagrada, ok? Louva a Deus pela sua vida. Então nós vamos entrar aí definitivamente na matéria, que é a matéria para o Instituto Bíblico Ebenezer, né? Nós estamos fazendo aí mais um aulão principalmente para a extensão de Valverde, pastor Jorge Luiz, mas obviamente estará aberto aí a todos aqueles que estão inscritos aqui e os que também o vídeo será divulgado aí, chegado até o seu tablet, o seu smartphone, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar aí este aulão sobre hermenêutica sagrada. A palavra hermenêutica, ela significa simplesmente interpretação, tá? Ela vem de uma raiz grega, né? Inclusive, por causa de sua raiz grega, que dentro da mitologia, muitos gregos irão acreditar ao homem chamado Hermes, né? A primeira, digamos assim, a primeira vez que alguém interpretou um texto. Obviamente nós estamos falando não de um texto bíblico, mas de uma literatura. Então alguém que interpreta dentro daquilo que é chamado de mitologia vai ser atribuída a um homem, a um mito, né, chamado de Hermes, ok? E daí viria a expressão hermenêutica, ok? Para poder, com a ideia de interpretar. Então esse primeiro ponto nós vamos identificar que a hermenêutica, ela o seu significado é interpretação. Segundo ponto que precisa ser analisado é que a hermenêutica, ela não é um produto exclusivo da teologia. Ela não é um produto exclusivo da teologia, tal como a matéria chamada homilética, tá? A homilética, ela é um produto exclusivo da teologia, uma vez que está relacionado à preparação e a exposição dos sermões religiosos. Então a hermenêutica, a homilética, melhor dizendo, está relacionada diretamente à teologia, única e exclusivamente teológica. Agora a hermenêutica não. A hermenêutica, ela é
uma matéria abrangente que é vista em quaisquer áreas acadêmicas, científicas, ok? Então você tem hermenêutica do direito, hermenêutica da matemática, você tem hermenêutica na ciência, né? Você tem hermenêutica antropológica, enfim, você tem hermenêutica em qualquer área acadêmica, científica e de estudo. Neste caso, para diferenciar a hermenêutica secular, digamos assim, geral, da hermenêutica que nós estaremos trabalhando aqui hoje, nós vamos chamá-la de hermenêutica sagrada ou hermenêutica bíblica. Obviamente, se a palavra hermenêutica ela quer dizer interpretação, e quando eu digo hermenêutica sagrada ou bíblica, eu sei, obviamente, que eu estou falando de uma interpretação bíblica, uma interpretação altamente voltado para o livro chamado Bíblia Sagrada, que é o nosso objeto de pesquisa. Tá? Nenhum estudioso da Bíblia, principalmente para aqueles que estão assistindo a este vídeo, seja ele que esteja cursando o básico, o médio e até o bacharel em teologia, nenhum estudioso que se preze, ele negligencia esta matéria, ele negligencia esta disciplina chamada hermenêutica, porque junto com esta disciplina chamada hermenêutica, nós temos também duas outras matérias que o intérprete da Bíblia, o teólogo, também precisa saber. São duas matérias que dão as mãos à hermenêutica sagrada. Quais são elas? A exegese e a homilética. A exegese e a homilética. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia. Exegese é a interpretação da Bíblia a partir dos termos no seu original, isto é, a etimologia das palavras. É a origem, etimos, origem, logia, estudo. Estudo das origens. Das origens de quê? Das palavras usadas no texto que eu quero interpretar. Depois que eu interpreto corretamente o sentido, a coerência, eu vou também interpretar a coesão destas palavras que eu acabei de interpretar. Como é que eu interpreto a coesão? Eu interpreto a partir da origem, de um sistema, de uma análise. E esta origem é chamada de exegese. A palavra exegese, perdão aí, foi uma motocicleta passou aqui agora, né? Perdão aí. A palavra exegese, ela tem na sua própria etimologia a ideia de extrair, tá? Então é uma extração literal do sentido mais profundo daquela determinada palavra. Então, por esse motivo, dar as mãos à hermenêutica para que haja uma interpretação sadia da palavra de Deus. E, obviamente, se eu interpreto de maneira correta, eu vou preparar o meu esboço, eu vou preparar o meu sermão, eu vou preparar a minha palestra, eu vou preparar a minha conferência, a minha pregação, a minha homilia corretamente. E aí entra a homilética, que é a arte de preparar e expor os sermões. Dentro daquilo que é chamado de exegese, também há uma ramificação, digamos assim, chamado de eisegese, ok? Há uma diferenciação entre exegese e eisegese. Esta eisegese é justamente o sentido que eu imprimo no texto para que o texto fale aquilo que eu determino, aquilo que eu acho. E nem sempre aquilo que eu acho que o texto está dizendo, ele está dizendo de fato. Então todo o processo vai passar por uma metodologia. Quem fala isso
é Esdras Costa Bento, doutor Esdras Costa Bento, na sua hermenêutica fácil e descomplicada. Inclusive eu abro um parêntese para poder lhe indicar, indicar este livro, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, de Esdras Costa Bento, ok? A bem da verdade é que não tem nada de fácil nem de descomplicado aqui, né? Ele escreve de uma maneira bem difícil de se compreender aí a primeira vez que você lê. Depois que você lê a segunda, terceira, melhora um pouco, né? Mas você precisa lê-lo, você precisa ter em casa, principalmente este livro aí é de cabeceira, principalmente para aquele que quer realmente ser um exegeta da Bíblia, né? Um grande intérprete da palavra de Deus. Então, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, de Esdras Costa Bento. Ele fala justamente isso, nem sempre o que a gente acredita que o texto quer dizer ou o que o texto está dizendo, na realidade é aquilo que ele de fato quer dizer. Porque o que precisa ser levado em consideração são vários fatores que ao longo desta aula aqui, agora, que nós pretendemos fazê-la rapidamente, apesar de ser um aulão que caracterizaria 4 encontros, né? A ideia aqui é que sejamos sucintos para que você também veja este vídeo até o final e saiba, inclusive, a respeito do triângulo hermenêutico de que nós falamos aqui no início, ok? Então, volte sua atenção aqui rapidinho para nós falarmos então do triângulo hermenêutico, depois desta rápida introdução, falando aí das 3 matérias principais dentro da teologia e também de que a hermenêutica ela é a arte de interpretar textos, tá? Então, a diferenciação de hermenêutica secular para hermenêutica bíblica ou sagrada é que agora eu estou interpretando um texto bíblico, um texto que está dentro das escrituras sagradas. O que muda é a perspectiva e a maneira com que eu chego diante deste livro, né? Há uma diferenciação justamente por isso, porque nós acreditamos, principalmente como cristãos evangélicos, que o Espírito Santo de Deus, mediante a nossa busca, mediante a nossa oração, mediante a nossa entrega, mediante o nosso jejum, os nossos rogos, as nossas humilhações diante de Deus, o Espírito Santo, que é o maior intérprete da Bíblia Sagrada, ele ilumina, ele fertiliza, ele inspira-nos para que nós possamos, então, ter uma boa interpretação com todo cuidado e diligência de que este texto sagrado faz-se necessário. Então, isto é fundamental nós entendermos. O Espírito Santo de Deus é o maior intérprete da Bíblia e o maior interessado, inclusive, que nós tenhamos uma boa assimilação da Bíblia, tá ok? Ele é o maior interessado. Então, se nós pedimos a Ele, rogarmos a Ele, assim como o escritor Tiago, né, o irmão de Jesus, lá na epístola de Tiago, vai dizer: quem não tem sabedoria, peça, que Ele dá deliberadamente, ou seja, sem reserva. Então, que tipo de sabedoria é essa? Em todas as áreas. Sabedoria em todas as áreas. Isto, inclusive, inclui a sabedoria para se compreender as coisas que são de cima, as coisas que são do céu, do alto. E isso inclui a Bíblia e a boa interpretação, ok? Então, dizendo isto, gente, aí você que está acompanhando até agora, dizendo isso, nós vamos pedir a sua atenção para este caderno aqui que eu coloquei do lado, né? Com alguns dizeres aí para vocês. Então aqui está: triângulo hermenêutico é a esquematização de uma interpretação escriturística, tá? Nós temos 2 pontos aqui para nós trabalharmos. A primeira
há uma interpretação bíblica escriturística e há uma interpretação bíblica analítica, perdão. Há uma interpretação bíblica escriturística e outra interpretação bíblica analítica, ok? Então nós vamos ver isso a partir de agora, né? Para nós compreendermos legal aí. O que seria este triângulo? Homens de Deus estudaram e elaboraram este triângulo hermenêutico para que pudesse ser mais tranquilo a assimilação e o entendimento. Então, o triângulo hermenêutico nada mais é do que um esquema preparado para que nós pudéssemos compreender a Bíblia escrituristicamente. O que eu quero dizer com escrituristicamente? Aquilo que está escrito, como o nome já diz, aquilo que eu estou observando aqui no texto bíblico, na literalidade. O que eu estou lendo é o que o texto quer dizer. Agora, quando eu abro o texto bíblico, quando eu abro a Bíblia Sagrada, só pelo contexto escriturístico, ou seja, só por aquilo que está sendo escrito, ou aquilo que foi escrito, melhor dizendo, só por aquilo que foi escrito, eu consigo, pelo triângulo hermenêutico, ter uma ótima, quase completa assimilação dentro de um método, tá? Dentro de uma metodologia. Então esta metodologia é aquilo que nós fazemos, inclusive, para interpretar qualquer texto. Agora, é claro, eu estou interpretando a Bíblia, né, que não é qualquer livro. Para nós, inclusive, é o livro. Né? Ele é, inclusive, o best-seller, né? É o best-seller mundial. Então, ele é o maior livro. Eu preciso chegar com todo respeito, com todo pudor, né? Humildes diante do debruçar da Bíblia, para que eu possa ter uma boa assimilação. Mas olhando para um âmbito mais natural, digamos assim, eu tenho algumas técnicas e alguns métodos científicos para interpretar textos, e neste caso eu estou falando da Bíblia Sagrada, para interpretar a Bíblia, ok? Então nós vamos ver este método agora, na prática, junto aí com vocês, quando eu for passar aqui agora, né? Aqui para vocês esse esquema, tá? Do triângulo hermenêutico. Então, como você pode ver aí, você vai analisar que existe 4 pontos fundamentais para eu ter uma boa assimilação da Bíblia Sagrada somente no texto escrito. Quando você ouvir a expressão escrituristicamente, está falando diretamente de um texto literal, daquilo que realmente está escrito, né? Daquilo que eu leio e preciso assimilar apenas na Bíblia Sagrada, ok? Então, quando eu olho para a Bíblia, eu tenho 4 elementos fundamentais que não me deixarão ter uma interpretação errônea, ter uma interpretação equivocada, tá? Se eu colocar em prática corretamente este triângulo hermenêutico, bem dificilmente você terá uma interpretação errônea. Bem dificilmente você terá uma interpretação equivocada das Escrituras Sagradas. Muito difícil. Se você levar na sua profundidade, na sua seriedade, este esquema do triângulo, você jamais, ou 99% de chance de você ter uma boa interpretação, sem levar ignorância, sem levar heresia para a igreja, para a palestra que você vai preparar, para você mesmo, né, interpretar a Bíblia Sagrada para a sua vida cotidiana, numa aplicação pessoal, né? Numa aplicação pessoal,
você precisa saber disso aqui, porque até numa aplicação pessoal, né? Até numa aplicação pessoal é necessário que você coloque isto em prática, para que você não use textos, como a gente já viu em muitas ocasiões, textos que dizem uma coisa, e pelo fato da pessoa ter uma aplicação sempre pessoal, nós vamos falar sobre os tipos de hermenêutica, né? Ou seja, os tipos de interpretação, como existem escolas de interpretação analítica ou textual, né? Existem pessoas que colocam aquilo que ela acha que o texto está dizendo pelo fato de ser uma aplicação pessoal, mas não pode ser tratado desta forma. Mesmo que você acredite numa aplicação pessoal, é necessário colocar isto aqui em prática. Portanto, nós vamos dar aqui alguns exemplos, tá? Qual é o que você está vendo ali no triângulo hermenêutico? Você está vendo o texto dentro do triângulo, ou seja, isso está mostrando o norte, o núcleo, né? Isso está mostrando a ênfase principal, ou seja, o texto é a ênfase principal, tá? O texto bíblico é o núcleo pelo qual eu estou querendo me debruçar. Então, o texto que eu quero analisar é o fundamento deste triângulo, por isso ele está dentro, por isso ele está no meio, por isso ele é a base, tá? A base aí. Sem um texto, eu não tenho como continuar com um triângulo hermenêutico. Então, tem um texto específico para se trabalhar. Qual texto? Poderíamos citar vários textos, né? Vários textos. Mas eu vou citar aqui, um que eu já geralmente uso, né? Geralmente uso para poder vocês compreenderem de maneira clara, tá? Eu vou citar aqui. Por exemplo, eu tenho um texto de Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Isso é só um exemplo. Eu posso fazer isso em qualquer texto bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o que está dizendo Mateus 6, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, se você olhar para o triângulo que está aí na sua tela, você vai perceber que este triângulo tem o núcleo dele, que é o texto, tá? O texto base, e logo acima você vai ter aí o contexto. À direita, a referência, e à esquerda, a inferência. Então vamos lá: texto, contexto, referência e inferência. Cada parte dessa, se você levar em consideração, jamais, ou 99% de chance de você nunca errar uma interpretação lógica e escriturística da Bíblia Sagrada. Então eu tenho um texto, eu preciso, para trabalhar esse texto e saber o que esse texto quer dizer para mim, primeiro, e depois para uma possível pregação, para uma possível palestra, para um possível estudo teológico, para uma possível aula de escola bíblica dominical, eu preciso levar isto em consideração. Neste caso, eu estou levando em consideração o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Eu preciso ir então ao contexto deste texto que eu quero trabalhar. Qual é o contexto deste texto que eu quero trabalhar? Aí eu tenho duas ramificações do contexto. A primeira aba desta primeira ramificação vai me dar dois tipos de contexto: contexto imediato
e o contexto remoto, contexto imediato e o contexto remoto. O que é o contexto imediato? O contexto imediato é todo versículo ou os capítulos mais próximos do texto que eu quero trabalhar, tanto antes do texto que eu quero, quanto depois do texto que eu quero. Então vamos recapitular. Eu tenho um contexto, esse contexto pode ser imediato ou remoto, e dentro deste contexto imediato eu tenho o contexto posterior e o contexto anterior. O contexto imediato, ele pode ser alguns versículos antes, alguns versículos depois do texto que eu quero trabalhar como base. Portanto, o texto de Mateus 6:33, existe um contexto imediato. Ele está um pouco antes do texto e um pouco depois do texto. Na limitação dos meus pensamentos, eu quero acreditar que um contexto imediato, ele vá até no máximo 5 capítulos antes ou depois, no máximo, estourando, porque o contexto imediato talvez já será suficiente para que você tenha uma noção do que o seu texto quer dizer. É necessário ir ao contexto imediato. Para quê? Para que as respostas às perguntas que você fará ao próprio texto sejam respondidas pelo próprio texto, pelo próprio contexto, né? Já dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, no Manual de Escola Bíblica Dominical, e também a Bíblia Sagrada ao longo do tempo, né? É o livro, né? A Bíblia através dos séculos, melhor dizendo, a Bíblia através dos séculos, de Antônio Gilberto. Ele tem também um livro manual da Escola Bíblica Dominical, também do mesmo autor, já falecido desde 2018, mas que é um grande estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus, e deixou alguns livros aí, best-sellers também, para nós. Então o que acontece? Ele está falando que texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, se eu não levo em consideração o que o contexto imediato quer dizer, eu posso cair, né? Ser levado para um pretexto herege. Então, a partir da heresia, para você que não sabe ou nunca ouviu isso, uma heresia pode dar margem a uma seita, e esta seita pode dar margem a uma religião, tá? Só para você ter uma ideia. Então isso é muito sério. Uma boa interpretação, como diz também o pastor Napoleão Ribeiro Falcão, ele vai dizer que a espada de dois gumes, é uma interpretação pessoal dele, né? A espada de dois gumes, o que significa esses dois gumes? Uma é a interpretação e a outra é a aplicação. Para o pastor Napoleão Falcão, tá? Uma é a interpretação e a outra é a aplicação. E é isso que ele fala. Se eu tenho uma interpretação saudável, sadia, salutar, coerente, né? Eu tenho, portanto, uma aplicação também sadia, e eu não levo heresia, ignorância, erros, seitas, né? Heresias para a noiva de Cristo, para a igreja de Cristo. Então isso é fundamental, né? Que a gente compreenda. Então o texto eu já tenho, Mateus 6:33. Então eu preciso ir para o contexto. Qual o meu contexto? Eu preciso ir primeiro ao contexto imediato. Será que o meu contexto imediato responde às perguntas, as seguintes perguntas? Quem está falando no texto? Quem está recebendo aquele texto?
como é que os destinatários daquele texto ouviram aquele determinado trecho da Bíblia Sagrada. Como é que eles ouviram? Onde o remetente está falando? Onde o destinatário vai receber? Essas perguntas, elas são aquelas perguntas que abrirão, né, o caminho para que as respostas dadas a partir do próprio contexto possa então abrir ainda mais precedente para eu alavancar ainda mais esta minha interpretação, esta minha exegese, como nós vamos ver posteriormente. Porque aqui nós estamos falando apenas do triângulo hermenêutico. Lembra? Vou voltar para você não perder. Lembra aqui, ó, triângulo hermenêutico é a esquematização da interpretação escriturística. Então eu interpreto escrituristicamente. Eu só estou interpretando, ó, a Bíblia como ela é. Só que a Bíblia como um livro é preciso de metodologia para poder interpretá-la, tá? E essa é a metodologia, uma das mais eficazes que existe para que nós não caiamos num problema aí de heresia, de erro, né? De falha de interpretação, tá? Falhas de interpretação existem, elas precisam ser corrigidas o mais rápido possível. Então eu consigo corrigir. Eu vou dar esse exemplo aqui que eu estou dando, é o exemplo mais corriqueiro que a gente vê pregações, a gente vê até palestras, estudos, falando, por exemplo, em Mateus 6,33, que Deus vai te dar coisas que o texto não está dizendo que Deus vai dar. Outros textos talvez embasariam melhor uma teologia, por exemplo, a teologia da prosperidade, uma teologia bíblica da prosperidade, porque existe, né? Salmo 1 é um grande exemplo de teologia da prosperidade. É só fazer aquilo ali que você possa ser, que você alcance a prosperidade em Cristo, que são também separadas e divididas e diluídas em quatro níveis de prosperidade. Ok? Que está embutida ali no Salmo 1. Também está lá em Tiago, né? Também aparece em 1 Coríntios. Ou seja, então eu sei que existe uma prosperidade, uma bênção em todas as áreas da minha vida, só que esse texto de Mateus 6,33, ele não quer dizer, se você lê-lo novamente, você perceberá que ele está dizendo, se você buscar em primeiro lugar, aqui fala de primazia, aqui fala de primícia, aqui fala de entrega total. Em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quais são as coisas que serão acrescentadas? Eu preciso perguntar o texto. Se eu pergunto isso ao texto, o meu contexto revelará o que eu perguntei ao próprio texto. Então, observa bem, ele está dizendo que as coisas que o texto está, todas essas coisas serão acrescentadas, se eu buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Agora, depois dessa pergunta, eu preciso fazer uma outra. Será que o contexto imediato será suficiente para responder esta minha indagação que eu fiz ao próprio texto? Se não for, será que um capítulo já será suficiente? Será que os versículos antes e depois será suficiente? Será que os capítulos anteriores, 2, 3 capítulos anteriores, 2, 3 capítulos posteriores, será suficiente? Se caso não for, eu vou para a segunda opção, que é o meu contexto remoto. O que é o contexto remoto? É aquilo que está mais distante do texto, né? Você não pega aí o controle remoto, né, para poder trocar de canal na sua televisão? Por que você pega o controle remoto para trocar de canal na sua televisão? Porque a televisão está distante, você não quer sair do sofá, da poltrona, então você vai lá e aperta o controle da televisão, né? Ou seja, o controle é remoto
porque ele trabalha mais distante da televisão. Da mesma forma, quando nós falamos do contexto remoto, ou seja, ele trabalha mais distante do texto que eu estou querendo usufruir. Então, o texto que eu estou querendo usufruir é Mateus 6,33. Mas talvez a minha resposta esteja no Antigo Testamento. Talvez a minha resposta esteja em Atos dos Apóstolos. Talvez a minha resposta esteja diluída em várias partes do texto bíblico, o que abre precedente para eu usar a terceira perna deste triângulo, chamado de chamado de referência. Então, quando eu trabalho, poxa, o meu contexto imediato não me respondeu concretamente. O meu contexto remoto está muito aberto às ideias. Então eu preciso ir para as referências que dizem basicamente as mesmas ideias e tem implícito as mesmas palavras, as mesmas ideias. Isto é referência, tá ok? As referências têm implícito as mesmas ideias do que eu quero trabalhar dentro daquele texto especificamente, ok? Deu para entender aí? Mateus 6,33. Então eu olho para o contexto imediato. Neste caso eu começo a ler a partir do versículo 25 em diante, né? A partir do versículo 25 em diante, eu vou ler para você entender o que a gente quer dizer. Olha o que o versículo 25, isso é o contexto imediato, tá? Anterior, contexto imediato anterior. Por quê? Porque eu não quero Mateus 6,33, só que eu estou lendo o que vem antes. Então, o contexto imediato anterior, a partir do versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a vossa vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, não ajuntem celeiros, no entanto o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não o fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aqui entraria inclusive a sua e a minha língua vernácula, isto é, a minha língua portuguesa, é a língua mãe, é a língua vernácula, é a língua de origem, aquela que eu nasci aprendendo. Eu já nasci aprendendo ela. Então é necessário que eu também tente compreender, né, a diferença. É porque o tempo não vai nos permitir, né, entre esta e essa, entre aquele e aquela. Então, quando o texto está dizendo, eu preciso também levar em consideração a língua portuguesa. Todas estas coisas, esta é tudo aquilo que está mais próximo, é o objeto mais próximo da frase posterior. Todas estas coisas, quais são os objetos ali, ou quais são os substantivos ali, ou seja, aquilo que dá nome às coisas que Jesus está querendo propor. Então, é comer, beber e vestir. Então, aqui neste exemplo que eu estou dando a vocês, na prática, o que o texto quer revelar é o seguinte: não é carro, não é casa, não é apartamento, não é iate, não é riqueza, não é ser milionário, não é nada disso. É apenas comer, beber e vestir. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas
lhe serão acrescentadas, ou seja, não precisa se preocupar. Aí agora entra a referência, né? É o próprio Jesus mandando os 70 pregar o evangelho, é Jesus mandando os 12 ir de 2 em 2. Quando Jesus manda os 12 ir de 2 em 2, ele fala, não precisa levar 2 túnicas, quem tiver 2, entregue, dê para outra pessoa, quem tiver 2 capas, deixa uma, só vai com uma. Por quê? Porque vocês não vão precisar muito disso. Ao longo da caminhada de vocês vão ganhando isso vai ser natural. Ou seja, eu estou mostrando também na referência, mesmo que o texto não fale explicitamente isto, mas implicitamente é a mesma ideia. Tá dando para entender? Isto é referência, ok? É referência bíblica. Então eu trabalho as referências bíblicas a partir do texto principal e do contexto que eu quero, que eu estou analisando, ok? E a inferência aí, que é o último braço deste triângulo, a inferência talvez seja a única parte em que o exegeta ou o intérprete, né, ou o hermeneuta, aquele que está estudando a Bíblia, assim como você também, aquele que está estudando a Bíblia, é a única parte que talvez, observa bem, vou falar bem devagar, né, que talvez você possa imprimir no texto uma síntese, tá? Ou seja, um resumo, aquilo que você compreendeu do texto. A inferência está relacionado diretamente ao contexto analógico, né? A analogia, a metáfora, ou seja, aquilo que eu deduzi do texto, mas sempre baseado numa verdade principal, tá? Eu não posso simplesmente deduzir, ir lá e imprimir o que o texto não quer dizer. Aí entra aquela questão que eu falei, isso chama-se exegese, ou seja, a interpretação equivocada. Eu imprimo no texto o que eu quero, mas não é isso que eu estou falando. A inferência é uma síntese de tudo que você fez antes. Você não foi lá no texto? Você não escolheu um texto? Você não tem lá o seu contexto do texto? Você não tem um contexto imediato, remoto, posterior, anterior? Você não trabalhou todas as referências? Depois disso, você trabalha uma síntese, você trabalha um resumo, você imprime no texto uma aplicação, uma analogia, uma dedução, tá? É aqui que a gente geralmente, quando prega, né, fala, é a conjetura, tá? É a conjetura do texto. Então, quando eu faço uma conjetura, uma síntese, um resumo, um fechamento, eu preciso também fazer este fechamento baseado em toda esta estrutura que nós acabamos de analisar aqui rapidamente. Eu poderia citar vários outros textos, tá? Dentro da hermenêutica também você tem, e isso eu estou já fazendo, este apanhado aí mais exegético, tá? A hermenêutica, o triângulo hermenêutico, e a exegese trabalha a origem das palavras. Por exemplo, para a origem da palavra, você tem, também é uma palavra que eu já uso bastante para poder dar esta aula, aplicar, porque é uma palavra mais fácil e encontra-se bastante no texto, tá? Por exemplo, você tem a palavra mundo. Você não tem a palavra mundo? Você não já ouviu a palavra mundo? Por exemplo, você tem João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai na primeira epístola de João, entenda que João está falando que Deus amou o mundo. Na primeira epístola de João, ele vai dizer, não ameis o mundo. Calma aí, nem o que no mundo há. Como é que Deus amou o mundo e está mandando eu odiar o mundo? Então, como é que eu vou desvendar, né? Desvendar
A palavra desvendar aqui está correta, para quem quer ter uma boa interpretação do texto. Porque desvendar é uma palavra que vem do latim, revelatio, quer dizer desvendar, descortinar, revelar uma verdade que se achava oculta. Então é no texto, na coerência do texto ou na coesão das palavras. Então observa, a palavra etimológica, a origem, a raiz, tem várias. Por exemplo, o próprio Esdras Costa Bento vai trazer a palavra mundo dentre vários significados, e aqui também você encontra estes significados no dicionário Strong, né? Que está atrás da Bíblia, palavras-chave hebraico e grego. É importante que você tenha esta Bíblia também, né? Bíblia, palavras-chave, hebraico e grego, atrás, ou seja, estão vários verbetes do dicionário Strong, né? Do dicionário Strong está atrás da Bíblia, palavra-chave. Então ele vai dizer, tanto esta Bíblia, quanto Esdras Costa Bento, quanto também N. Lawrence Olson, no livro Plano Divino através dos séculos, eles vão dizer a mesma coisa. A palavra mundo tem vários significados, dentre eles, oikoumene. Isto significa a terra e o mundo habitado. Então, quando eu olho para a expressão mundo, eu tenho que olhar esta expressão voltado para o seu contexto, principalmente ao contexto imediato. Onde é que a palavra mundo está aparecendo? Em Mateus 3,16, perdão, em João 3,16, está falando da palavra mundo, mas está remetendo às pessoas. Deus amou o mundo. Eu tenho convicção de que Deus não amou as plantas, apesar de ser criação dele. Deus não amou as plantas, Deus não amou, a flora, né? Deus não amou os objetos, Deus amou o mundo, e neste caso, o mundo se refere às pessoas que compõem este mundo, este universo. E por causa do universo, por causa das pessoas que compõem o universo, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, veja que o próprio versículo já me dá a interpretação de que Deus não amou o mundo no sentido de universo geral, mas no sentido de pessoas, tá? Porque só pessoas possuem a noção de fé, de razão, de intelecto, de pensamento. Só pessoas fazem isso. Animais não aceitam a Jesus, animais não aceitam a Cristo. Animais não têm fé, animais não têm senso de religiosidade, só o homem possui isso. Então Jesus iria morrer por um animal que não tem como aceitá-lo, como único e suficiente Senhor. Então ele não amou o mundo no sentido de universo neste caso, mas no sentido de pessoas que compõem o universo. Tá? Agora observa, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Deu para entender? Em testemunho a todas as gentes. Neste caso, aqui se refere à expressão oikoumene, né, que eu acabei de falar, que é a terra habitada, o globo terrestre. O globo terrestre. Isto é, ali ele está falando dos países. Enquanto todos os países não forem evangelizados, Jesus não volta para arrebatar a igreja. Agora, se houver todos os países sendo evangelizados, ali já não há mais possibilidade, mesmo que esse país tenha apenas 1% de pessoas, um exemplo, né? 1%, 0,5%, esse país já foi evangelizado em testemunha às outras que ainda não foram. É isso que o texto está querendo dizer. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ou seja, em todo o globo terrestre, em testemunha a todas as gentes. Ou seja, gentes ali também pode representar todos os gentios ou todas as pessoas. Neste caso, representa as pessoas, né? Então, o mundo ali representa os países e em testemunha a todas as pessoas, Cristo virá só depois que o evangelho do reino for pregado em todos os países. Neste caso, a gente tem aí catalogado
pela Organização das Nações Unidas, nós temos cerca de 198, 191, se não me falha a memória, países catalogados pela Organização Mundial da Saúde. Os que não estão catalogados, juntando aí, dá em média 217 países. 217 países. Todos eles precisam ser evangelizados para que Cristo, para que não tenha realmente mais nada para que Jesus volte e arrebate a igreja. Não vamos entrar nesse critério, né? Aí já estamos relacionados à escatologia. Mas só para você ver que se a gente trabalhar a etimologia da palavra, a exegese do texto, olha como que vai ficando mais profundo, né? Quanto mais eu vou buscando, quanto mais eu vou afunilando, quanto mais eu vou cavando, mais a Bíblia vai me dando as possibilidades e os caminhos. Ela como ela mesma acredita-se, ela é uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável, ok? Então falamos aí do contexto, do texto, da inferência e da referência, ok? Então nós vamos avançar rapidamente, que eu falei que eu ia falar 40 minutos, já passou, já foi para 51, né? E interpretação analítica. Agora é aquele momento que eu disse, nós não vamos entrar aqui, eu só vou citá-los, tá? O que seria interpretação analítica? Diferentemente da interpretação escriturística. A interpretação escriturística foi essa que tomamos mais tempo. É aquela que está baseada apenas naquilo que está escrito, justamente. Você acertou, está certo, né? Aquilo que está escrito, aquilo que nós estamos analisando como objeto de pesquisa, é a Bíblia, só a Bíblia. Agora, qual a diferença? Interpretação analítica, olha, baseia-se nas mais variadas áreas do conhecimento, principalmente as humanas. Isto é, quais são as áreas de conhecimento? Todas elas. Matemática, física, química, direito, biologia, né? Todas elas. A área, anatomia, fisiologia. Aí a gente vai para a área de humanas, puramente humanas, tá? Arqueologia, geologia, geografia, filosofia, antropologia, sociologia e outras áreas também, linguística, as áreas linguísticas, gramática, né? As áreas das linguagens, né? Gramática, filologia, áreas da arqueologia, paleontologia e tantas outras áreas vão me ajudar, me auxiliando na boa interpretação analítica do texto, tá? Analítica do texto bíblico. Então é aqui que, por exemplo, eu vou ver a cultura, eu vou ver fundo histórico, análise historiográfica, sociológica, antropológica, tá? Por antropológica, por exemplo, eu vou analisar quais são os indivíduos que compõem aquela área que eu estou querendo trabalhar, aquela área específica. O que aconteceu na migração, por exemplo, para que aquele determinado povo viesse de um lugar para o outro e fincasse a estaca ali, perto do rio tal, perto do canal tal, e eles fincaram ali. Qual é o tipo de religião que predominava? Qual era o tipo de comida, de alimentação? Qual era a cultura daquele ambiente, né? Por que aquela cultura é miscigenada, isto é, misturada? Então isso é a antropologia que trabalha. Sociologia é a junção dos povos, né? Como é que os povos, a etnia, grupos sociais vivem, talvez, às vezes, no mesmo
no mesmo espaço geográfico, e aí entra a geografia, né? A geografia aí é questão dos rios também, né? Tudo está relacionado ao clima, isso está relacionado à geografia. Ah, o clima não interfere? Claro que interfere, né? A maneira com que o escritor do texto que eu estou querendo trabalhar está, qual é o tempo dele, né? Será que estava frio naquele momento? Será que estava quente? Porque a gente está falando de contexto romano, grego, mas também o contexto judeu. A gente está falando de Palestina, crescente fértil. Então, quando a gente está falando de Palestina, a gente está falando de graus Celsius, quando está à noite, abaixo abaixo de 0 graus, né? Abaixo de zero, temperaturas abaixo de zero à noite, então muito frio. Temperaturas acima dos 50 graus de dia, muito calor, muito quente. Isso interfere no temperamento, interfere em tudo, né? O clima, a maneira, né? As montanhas. Por que tinha montanha ali e agora já não tem? Qual era o tipo de montanha? Qual é o tipo de clima? O que acontecia na montanha tal? Né? Como, por exemplo, a gente lê o Salmo 133, que fala sobre o Monte Hermon. Ali eu preciso da geografia para compreender por que o Salmo 133 está dizendo: quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba, o éfode e a orla de Arão. É como a bênção do Monte Hermon, porque ali o Senhor dá a bênção dia e noite. Porque o que acontece ali? Então, onde é o Monte Hermon? Qual é o nível, a altitude, né? A altitude do Monte Hermon, a altitude está relacionada ao nível do mar. Começa a ser contado acima do nível do mar para cima. Ou seja, isto tudo estamos trabalhando agora uma hermenêutica analítica. Está dando para entender? A análise do texto, o contexto, não só agora escriturístico, não apenas bíblico, que é o fundamento. Lembra que eu falei? O texto lá dentro do triângulo, lembra lá? O texto dentro do triângulo é o fundamento. O que vem ao redor só vem a reboque, né? Só vem a reboque. O que vem ao redor é apenas uma ajuda, é apenas uma adição, né? Eu preciso estudar a Bíblia Sagrada como fonte, como meu objeto de pesquisa, ok? O objeto de pesquisa do teólogo, da teologia, é a Bíblia Sagrada, principalmente um teólogo evangélico, um teólogo cristão protestante. É a Bíblia Sagrada, ok? Nós não podemos fugir do texto bíblico. Agora, como a gente está falando de hermenêutica, que está relacionada diretamente ao conceito academicista, eu preciso também trabalhar a conceituação da hermenêutica analítica, ok? Então, a hermenêutica analítica é justamente isso, está relacionado às várias áreas do conhecimento secular, ok? Várias áreas do conhecimento secular. Para finalizar este aulão, nós temos então as escolas e tendências de interpretação, tá? As escolas e tendências de interpretação. Como é que eu interpreto, portanto, a Bíblia Sagrada? Melhor dizendo, qual linha eu posso seguir para interpretar a Bíblia? Vou dar um exemplo. Tem gente que vai interpretar a Bíblia de maneira alegórica. O tempo inteiro existem intérpretes que interpretam a palavra de Deus apenas numa alegoria, tá? O que é alegoria? Eu falo alguma coisa sempre querendo dizer outra. Isto é uma alegoria. É quase que um simbolismo. Trabalha muito os ícones. É aqui que vem a expressão iconoclastia ou iconografia, tá? Depois você pesquisa aí sobre essas duas palavras.
E você vai perceber que há uma figura de linguagem muito corriqueira chamada de metáfora. Tá? Jesus usava muitas alegorias para ter um foco, tá? Porque o foco de Jesus era os israelitas, os judeus. Naquele momento eram os judeus o foco de Jesus. Jesus usava parábolas, que não é nem metáfora propriamente dito, né? Mas era comparação. Jesus comparava: vocês são como árvores, né? Vocês são como os semeadores, né? Ele tem sempre uma vertente literal para uma análise parabólica, ou assim de comparação, tá ok? Então existem intérpretes que vão interpretar a Bíblia apenas na alegoria. E nessa alegoria, vou dar um exemplo para você também. Jesus vai falar sobre Herodes. Herodes Antipas, né? Que é filho de Herodes o Grande. É filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas, que estava no período de Jesus ali. E que depois da morte de Jesus vai adentrar a Atos dos Apóstolos, né? Herodes Antipas, ele vai ser chamado por Jesus de raposa. Olha, vai falar para essa raposa. Quando ele fala isso, ele está fazendo ali uma alegoria. Ele está dizendo uma palavra, mas que não é de fato aquela palavra. É um símbolo, é uma representação, é uma alegoria. Deu para entender? É um símbolo, é uma representação, é uma alegoria. Vai falar com aquela raposa. Ou seja, na realidade era a raposa ali representa Herodes Antipas, ok? Então várias outras funções aqui. Por exemplo, nós temos interpretação escatológica. Você o tempo inteiro, se você não tem, você pode comprar também a Bíblia de estudo do Jim Swaggart, né? Do Jim Swaggart. Esta Bíblia, se você pegá-la para estudar, você vai perceber que o evangelista, né, que teve o evangelista Jim Swaggart, pregador, né, chamado de televangelista, ele vai ter uma visão altamente escatológica. Desde do Gênesis ao Apocalipse, a vertente dele de interpretação é sempre a respeito de Cristo, da volta, desde o Antigo Testamento, revelações que estão relacionadas diretamente à volta de Jesus, ao arrebatamento, ao novo céu, nova terra, ao Armagedon, né? Ele não vê, mesmo que ele veja um assunto do Antigo Testamento que tenha cunho profundamente histórico, ele vai pegar essa história e vai tentar imprimir nessa história também um fundamento escatológico. Então ele é um intérprete escatológico, tá? Então existe várias vertentes. A vertente literalista, que não tem relação direta com a vertente literal. O literalismo, ele pressupõe uma visão que leva ao pé da letra. Tudo que está escrito deve ser levado ao pé da letra. E aí você acaba ficando um intérprete formalista. Não necessariamente um escriturista, tá vendo? Tá dando para entender? Não necessariamente um escriturista, mas você vira um intérprete formalista. O que está escrito é levado ao pé da letra. E nem sempre, acabei de falar da alegoria, eu preciso levar tudo em consideração. Nem sempre o que está escrito é para ser levado ao pé da letra. Vou dar um exemplo bíblico. Se o teu olho te faz pecar, corte-o, arranque-o. É mais fácil entrar sem um olho no céu do que entrar com todo o seu corpo no inferno.
A mão, ele vai falando, né? Jesus vai falando da mão, vai falando do pé. Ou seja, será que Jesus estava incentivando as pessoas a tirarem os seus olhos literais? Será que Jesus estava incentivando a judeus? Primeiro ele está falando para judeus, né? Tem que entender isso. A judeus a terem a possibilidade de serem excluídos do convívio social por virarem um deficiente físico? Será que ele estava dizendo isso? Porque o contexto de Levítico vai dizer que, inclusive, um deficiente físico não podia nem ser sacerdote. Então, será que ele estava falando de fato isso? Ou ele estava tentando imprimir uma ideia fundamental por trás de uma alegoria que ele havia criado? Então, ele estava indo na mesma proporção do pecado. Está dando para entender? O que Jesus estava falando ali ao mesmo, a ideia fundamental de Jesus? Eu preciso cortar na raiz, assim, mediante ao pecado que eu estou cometendo. Então, ele está fazendo, ele está indo na proporção do pecado. Ele está sendo contundente. Ele está sendo firme. Ele está dizendo assim, olha, se o pecado é esse aí, o que você precisa fazer é cortá-lo na raiz. O que você precisa fazer é realmente abandoná-lo de uma vez só, porque o inferno existe, e se você continuar nesta prática, tu vai com este pecado para lá. Ou seja, eu preciso arrancá-lo na raiz. Está dando para entender? Então há uma analogia, há uma alegoria de Jesus, há um princípio parabólico, mas também há algo literal, uma verdade literal por trás desta metáfora construída por Jesus. Então isso é também temos que levar em consideração, ok? Ao invés de ser literalista, é preciso que o intérprete seja mais fidedigno possível. E para ser mais fidedigno às escrituras sagradas, ou seja, a hermenêutica escriturística, mas também a hermenêutica analítica, é necessário que tenhamos esta interpretação, este viés de interpretação aí, ó, histórico-gramatical ou linguístico-gramatical, que eu levo tudo em consideração e tento trazer uma síntese mais coerente com a verdade bíblica, com a verdade textual, com a verdade analítica, com a verdade do contexto, das referências que eu vou achar, ok? Então eu preciso levar em consideração uma interpretação histórico-gramatical, ok? Esta seria a interpretação mais coerente, digamos assim, com a Bíblia Sagrada, ok? Existem outros fundamentos, né? Existem outros pontos, a gente poderia citar aqui, falar sobre versões, falar sobre o que seria um original bíblico. Nós precisamos compreender que o original do Antigo Testamento é o hebraico, é usado majoritariamente para escrever o Antigo Testamento. Digo majoritariamente porque de Daniel capítulo 2, versículo 7, versículo 4, a Daniel capítulo 7, versículo 14, tem ali, esta parte da Bíblia está escrita em aramaico ou siríaco, que é a junção, o aramaico é a junção do hebraico arcaico com a língua caldeia, a língua que foi aprendida pelos judeus lá na Babilônia. Então essa junção acabou criando um dialeto aramaico, né? Ou siríaco, digamos assim. Então ali está escrito em siríaco, ali está escrito em aramaico, Daniel capítulo 2 a Daniel capítulo 7. Então, mas é exceção. A regra geral é que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, e o Novo Testamento é escrito em grego koiné, em grego popular, tá ok?
ou seja, a única exceção é de Lucas. O doutor Lucas, no evangelho que leva seu nome, em Atos dos Apóstolos, escreve o grego, ele usa o grego clássico, porque ele está falando com uma figura eminente, ok? É um oficial, tudo indica que seja um oficial, pelos estudos, né? Há um certo Teófilo, é um oficial aí do período. Então ele está falando para uma figura eminente, então é preciso rebuscar, ele precisa usar o grego clássico. Então você vê totalmente diferente o início dos evangelistas para o Lucas, por exemplo, né? Lucas começa tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem os fatos que entre nós se sucederam, pareceu-me bem a mim, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, colocar em ordem os fatos, e fui minuciosamente observando, né? Ou seja, então esse rigor da língua não é à toa, é porque ele tem um destinatário diferente dos destinatários coloquiais, corriqueiros, comuns, ok? Mas a Bíblia, do modo geral, é usada o grego koiné para o Novo Testamento. Então poderíamos citar aí os originais, poderíamos citar como é que a Bíblia chegou até nós pelas traduções, tradução, versão, transliteração. O que significaria isso? Mas você tem aí em suas mãos o livro, né, do Instituto Bíblico Ebenezer, para os alunos especificamente. E para quem não é aluno aqui, eu recomendo você, se você não conseguiu compreender tudo, volte o vídeo, assista novamente, faça o seguinte, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros estudiosos, ou aqueles que estão começando também a aprender a Bíblia. Compartilhe com eles, fala com eles sobre este canal Galardoar de Ensino, porque esse ensino aqui é um ensino de presente para você, que nós estudamos com todo carinho, com todo amor, para poder entregar, aplicar, abordar um ensino com excelência, um ensino de qualidade. Eu espero que você tenha compreendido mais esta aula e tenha saído desta aula mais consciente de sua responsabilidade de interpretar a Bíblia com coerência, sem achismos, sem invencionices, né? E deixar com que o texto fale, que o contexto fale, que a interpretação analítica também lhe auxilie, lhe ajude a interpretar corretamente a Bíblia. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. O canal é Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Deus abençoe a sua vida neste momento, em nome de Jesus.